Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje é um vídeo mais simples, né? Um vídeo onde a gente vai estar preparando a estrutura aqui da nossa tela de produtos, né? Na aula passada a gente estava estilizando lá a questão da navegação, o cabeçalho e ali o bottom nav, né? Nessa aula aqui a gente vai começar a estruturar baseado no que a gente tem no XD, para nas próximas aulas a gente estar trabalhando com a parte visual, de estilo, né? Eu gostei dessa separação que a gente fez, de pegar uma aula e criar a estrutura, explicar a estrutura, como funciona, e na próxima aula estilizar, né? E nas aulas que tiver a relação aí entre estrutura e estilo, a gente faz junto. Mas para essa aula aqui, a gente vai fazer ali um pouco de esqueleto, e na próxima aula a gente entra com a estilização aí, até porque essa parte da aplicação, a estilização, vai ser um pouco mais complexa, né? Até a própria questão da listagem, né, vai ser um pouco complexa. Então vamos voltar aqui no nosso código, né? Na verdade, vamos olhar aqui o XD, né? Que na aula passada nós criamos, né, header e bottom nav, e nessa aula aqui a gente vai fazer esse esqueleto aqui, ó, que eu vou chamar isso aqui de subheader, que seria, nós temos o header, né, o cabeçalho, e tem um sub cabeçalho, não fica legal, né? Mas é o cabeçalho abaixo do cabeçalho principal, que no HTML seria um H2, enfim, eu não vou bagunçar tudo aqui não, H2 não, que H2 lá é só para exibir texto, né? Mas a gente vai criar essa componente aqui, tá? Que vai funcionar como subheader. Então, a gente vai meio que usar ela para navegar, né? Por isso que é um header, então, de todos os produtos e produtos excluídos. Não vai ser bem uma navegação, vai ser uma renderização condicional, mas ela vai ter uma certa funcionalidade aqui dentro. Essa componente em si vai ter uma funcionalidade, tá? Que é essa de escolher o que será exibido aqui embaixo. E aqui embaixo é a parte da lista, né? Que a gente tem aqui, né? A listagem dos produtos, tá? Então vamos começar esqueletando isso aqui. E para isso, se a gente vê aqui, nós temos dois textos, né? É simples isso aqui. O complicado vai ser a questão do estilo. E a gente já vai criar um componente de botão, né? Porque todos os produtos e produtos excluídos são botões, né? Então a gente já vai criar esses componentes de botões, colocar isso aqui tudo na tela. E na próxima aula a gente vai aplicar o estilo nisso, né? Principalmente nos botões, tá? Que é quando a gente clica, eles vão alterar o estilo, dependendo aí do último que foi clicado. Tá certo? Então vamos aqui no código, né? Aqui é a nossa tela de produto, o app tá rodando, tá com essa cara aqui, que é basicamente o view e um botão, né? E o bottom nav. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Nós teremos, na verdade, a componente chamada subheader, né? Certo? Ela vai ser mencionada aqui dessa forma. Então a gente vai ter, não é o U maiúsculo, né? O U minúsculo, dessa forma aqui, tá? Então vamos criar aqui em components. Essa componente, ela seria específica da tela de produtos, né? Então dentro disso nós temos a pasta screens, né? Temos a pasta products. Então aqui dentro eu criarei uma pasta components para colocar esse subheader, né? Que é uma componente específica dessa tela. Mas eu vou criar na componente geral, porque pode ser que, né, caso a gente tenha várias telas, esse subheader seja reutilizado, tá? Então eu vou criar aqui uma nova pasta chamada subheader. E dentro dela nós teremos aqui um index.tsx, né? Que é a componente em si. E teremos também um styles.ts, tá? Então no index.tsx aqui é a componente, né? Então na aula passada a gente viu bastante componente, a gente já abordou bastante, né? Então no bottom nav aqui, no header a gente entendeu, usou bastante, usou componentes, né? Mas o fato é que componentes, repetindo aqui, né? As componentes são códigos que serão reutilizáveis, né? Ou utilizados uma vez, depende. É a gente ir quebrando nossa aplicação em partes pequenas. Então aqui eu vou ter componentes, né? Voltando lá no do JSX, são funções que retornam algo visual, né? Isso é a ideia do JSX ali. Nesse caso aqui é o TSX, porque a gente está usando TypeScript. Mas a gente vai ter a função subheader, né? Essa função retorna algo visual, né? Eu vou retornar aqui um view, tá? Importando aqui do React Native.
Na verdade, eu vou fechar ela assim, tá? E no final desse arquivo aqui, eu vou dar um export default subheader. Certo? Então, dessa forma aqui, como eu já estou criando a função exportando, eu já consigo importar ela aqui na minha tela de produto, tá? Então, eu vou fazer o import aqui. Componente subheader, eu tenho uma view, né? Aqui dentro dessa view, vamos colocar um texto aqui, a tag text, né? E com o text aqui, importando do React Native, hello, vamos printar aqui, né? Um hello from subheader. E olha lá, no app, né? Hello from subheader. Então, a componente está criada, já está funcionando. Por enquanto não vai ter estilo, né? Porque a gente vai deixar isso para a próxima aula. Mas aqui dentro, o que a gente tem? O texto produtos, né? E esse segundo texto aqui, né? Nesta página, você verá os seus produtos cadastrados. Então, vamos copiar isso aqui. E nós teremos a tag text, né? Um text escrito produtos, que seria meio que o título, né? E outra tag text escrito nessa página, você verá os seus produtos cadastrados, tá? Dessa forma que tá aqui. Beleza? Depois disso, o que a gente tem? Nós temos dois botões, né? Então, eu vou importar aqui o button do React Native. E esse button precisa de um título, né? Então, title aqui. A gente vai ter todos os produtos e produtos excluídos, né? Então, todos os produtos. Copiar ele aqui, colar. E produtos excluídos. Certo? E aí, os botões apareceram aqui. Só que esse botão do React Native, a gente tem bastante, esse botão nativo, né, que a gente importa do React Native, a gente tem bastante limitação de estilização, tá? E se a gente olha aqui no XD, esses botões, eles são altamente customizados, né? O estilo deles é diferente. Então, para a gente ter mais essa flexibilidade, ao invés do botão, a gente tem aqui, ó, um touchable, uma componente, né, no React Native chamada touchable opacity. Tá? Essa componente ela é um componente, um wrapper, né, que ela fica por volta de alguma coisa. Então, tudo que tiver um touchable opacity por volta se tornará um botão, né? Então, se eu tenho um touchable opacity com um text dentro, e aqui a gente vai ter todos os produtos, né? Se eu salvo isso aqui, nós temos aqui o texto todos os produtos, mas se a gente clica lá, ele dá esse efeito de opacidade, né? Que indica que é algo clicável, né? Então a gente consegue criar botões com o Touchable Opacity, porque o Touchable Opacity ele tem aqui também, ó, o On Press, né? Ou seja, quando eu pressionar esse botão, eu posso executar uma função. Né? Quando eu pressionar essa componente, eu posso executar uma função. Então isso se torna um botão. Né? Então, ao invés de usar o button, a gente vai usar o Touchable Opacity. Mas se a gente volta aqui no nosso XD, esse botão ele é usado duas vezes, né? Então a gente pode muito bem criar uma componente de botão para ser reutilizada nesse caso aqui. E pode ser reutilizado em várias vezes, né? Porque a gente tem vários botões aqui na aplicação. Ó. Tem, no caso, quando eu vou deletar, né? Esse excluir produto, esse continuar, né? O que mais que a gente tem aqui de botão? O novo produto, né? Então, a gente tem diversos casos aqui onde a gente vai estar usando botões e a gente pode criar um componente altamente estilizável, né? Eu gosto de falar isso como uma componente ela está aberta à extensão, né? Então, quem for usar vai conseguir personalizar ela muito bem, porque ela não tem nada muito trancado, né? Ela é uma componente bem livre aí para a gente estar personalizando. Então, vamos criar aqui. Eu vou chamar isso de Custom Button, que é um botão customizado, né? Botão nosso. Então aqui em Components eu vou criar uma pasta chamada Custom Button. Tá? Esse Custom Button vai ter um index.tsx e isso aqui é uma componente, né? Então const Custom Button vai receber uma função, essa função retorna algo visual, né? E aqui no final eu vou dar um export default
o custom button, certo? O que ele vai... na real, eu vou salvar aqui, vai dar erro. Tá dando erro. Eu tenho que retornar alguma coisa, né? Vamos retornar aqui uma view do React Native, só para parar de dar erro. Então, aqui, ó, vamos dar um hello aqui, ó. Hello from custom button, né? E aí eu vou importar esse custom button no meu subheader, tá? Então, eu vou tirar esse botão. Na verdade, vamos aqui na tela de produto, ó. Vamos tirar esse texto Hello from Products e esse botão Navigate, né, que nós usamos lá para testar a questão da navegação, tá? Vamos deixar só o subheader. Dentro do subheader, vamos tirar esse botão Produtos Excluídos e vamos chamar aqui o nosso Custom Button, né? O VS Code já vai importar para a gente, né, da pasta correta. E salvando aqui, ele deu um erro. Que textos devem ser renderizados dentro de uma tag text. Então, dentro da view, né, eu já escrevi o texto, mas eu preciso da tag. Então, vou ter que a tag text, abrindo e fechando. Isso aqui quebra. Isso aqui quebra. Isso aqui vem para cima. E eu tenho que importar o text do React Native. Salvando, olha lá, ó, temos todos os produtos e... não é o Hello from Custom Button, né? A gente está testando a componente. Então, já que a componente Custom Button está funcionando, o que vai lá para dentro dela é esse Touchable Opacity, né? Que a gente acabou de criar aqui. Então, eu vou recortar esse Touchable Opacity e colocar... Eu vou colocar aqui no lugar de tudo, né? Do View e do Text, porque o Touchable Opacity funciona como um View, né? Um componente ali, o wrapper. E dentro nós temos o Text. Então, salvando aqui, e o Custom Button ele vai ser usado 2 vezes, né? Então, salvando aqui tudo, nós temos 2 vezes aqui no app escrito todos os produtos, né? Que é cada um essa nossa componente de botão. Então, pensando melhor disso aqui, o botão ele tem que ter um texto, né, dentro dele, que é esse texto que está fixo aqui em todos os produtos, que seria no nativo, né, no botão nativo, aquele title. Então, eu posso falar que o meu botão, né, e aqui a gente já começa a criar a interface, fazer a tipagem e falar que um componente recebe tais parâmetros. Então, eu vou criar aqui a interface, né, props, e dentro dessa interface eu vou ter um title, que é uma string, tá? Então, o que é isso, né? Voltando aqui para explicar um pouco melhor. O Custom Button é uma função, tá? Uma função. E uma função, ela pode receber parâmetros, né? A gente pode enviar parâmetros para essa função. Então, eu posso falar que essa função Custom Button, ela vai receber um title, que é uma string, tá? Só que eu posso falar também que essa função recebe, né? Ela pode receber, por exemplo, um title, um onPress, que nesse caso é uma função que vai ser executada quando eu pressionar esse botão. Só que a gente pode falar também que essa função, ao invés dela receber diferentes parâmetros, ela vai receber um objeto, certo? E dentro desse objeto vai ter um title, que na verdade não é assim, né? Um title, esse title vai ser, sei lá, alguma string, né? Ele vai ter também tá dando erro aqui, por quê? É que na verdade eu tô fazendo isso tudo errado, né? Mas é só exemplificando que a minha função, a minha componente, ela pode receber diferentes parâmetros, mas ela pode receber também um objeto de props, né? Que lá no React, quando a gente puxa lá no React, vamos abrir aqui a documentação, tá? A documentação do React, a gente tem aqui React props, né? Se a gente pesquisa isso aqui, a gente encontra aqui, né, components and props, uma documentação inteira explicando o que seria as props, né? Que na verdade a prop ela é aquele objeto que eu falei ali. Então, ao invés da gente receber vários parâmetros, a gente vai receber um objeto que é as propriedades dessa componente. Então, eu crio uma interface para descrever aquele objeto, né? Puxando aqui um pouco do TypeScript, o que é. Então, tipo, se eu tenho uma variável teste, essa variável ela é um objeto, tá? Só que se eu falar que essa variável teste ela é do tipo props,
tá? Esses dois pontos props aqui é falando que a variável constante, né, teste é do tipo props. Só que props é um objeto com a propriedade title, né? Então aqui dentro, né, vai ficar dando erro aqui porque o TypeScript está falando, ó, você está falando que esse objeto tem a propriedade title, que é um string, mas não tem, é que eu não estou passando. Então eu teria que passar aqui o title, que se eu passo que é uma string vazia, né, ele já some o erro. Se eu falo que title não é uma string, é um number, ele vai dar erro, porque aqui eu passei que title é uma string, né? Então o TypeScript é isso, é a gente definir tipos e forçar tipos em diferentes objetos ou variáveis, arrays, enfim, pode tipar tudo, né? Então, o que eu vou falar aqui? Que esse objeto que eu estou recebendo aqui, no custom button, é do tipo props, tá? E aí, quando eu falo que esse objeto é do tipo props, ele já entende, ó, se eu apago isso aqui e dou um contra espaço, ele já entende que aqui dentro tem um title, né? Se eu falar que ele vai ter aqui um onPress, que é uma função que retorna void, void, né, que não faz nada. Se eu dou um vírgula aqui, eu aperto Ctrl espaço, né, o VS Code já me sugere o onPress para me extrair das propriedades dessa função, né, dessa componente. Mas por enquanto a gente vai ter só o title, né, vamos deixar aqui só o título. E esse título, quando ele for enviado, né, tem outro detalhe também que essas propriedades no TypeScript, a gente pode passar elas como obrigatórias ou opcionais. Né? Então, eu posso falar que esse meu title, ele é opcional com um ponto de interrogação, tá? E se ele é opcional, se eu boto o mouse aqui em cima de title, ele está falando que title é um string ou undefined, né? Que pode ser que eu não passe o title, né? Como ele é opcional. E aí, o próprio TypeScript não vai me forçar a passar o title, né? Se eu deixo o title opcional, ele não dá erro aqui em subheader. Mas se eu deixo o title como obrigatório, tira a interrogação, ele já está dando erro aqui no custom button, né, onde eu estou usando, porque o TypeScript está vendo que eu tenho que passar uma propriedade aqui, mas eu não estou passando. Tá certo? Então, com isso aqui, né, esse title, a componente vai receber um título e esse título vai ser renderizado aqui dentro dessa tag text, né? Então, que eu vou no retorno do meu visual, né, no retorno aqui da minha componente, eu tenho aqui o TOTVPass, eu tenho aqui o JSX, né, que é essas tags aqui que lembram HTML. E se eu quero executar alguma coisa do JavaScript ou mencionar alguma variável aqui dentro desse retorno, a gente abre e fecha chaves, tá? Então eu abro e fecho chaves e passo aqui a variável title, que foi essa variável que eu recebi como parâmetro, beleza? Então com isso aqui, eu já consigo enviar um título para o meu botão. Então aqui em subheader ele está dando erro, né? Porque está falando que está faltando a propriedade title, né? Então no meu custom button ele vai ter um title. Esse title é um string, né? Escrito todos os produtos e no de baixo como é que é? Produtos. Os produtos excluídos, né? E agora nós temos esses dois botões, todos produtos e produtos excluídos, renderizados na tela, né? Como não tem estilo nenhum, isso aqui tá parecendo, tá exibindo só o texto, né? Mas a gente vê que é clicável porque eu consigo clicar em cima. Então na próxima aula a gente vai estar aplicando a estilização aí. Eu só vou limpar aqui esses importes que eu fiz que eu não estava usando. E além disso, né? Além desse... Na verdade, falando um pouco mais de estrutura, nós teremos uma estrutura um pouco diferente aqui desse subheader, tá? Um pouco diferente aqui desse subheader, tá? Porque se a gente olha aqui, ó, no nosso XD, nós temos... A gente pode imaginar aqui em dois containers, tá? Isso que eu quero dizer. Que é um container com a questão do título e outro container com os botões, tá? Então, porque vai ser aplicado estilo diferente, né? Por exemplo, esse container aqui do título, ele tem esse espaçamento aqui, né? Onde eu estou com o mouse, na esquerda e na direita. Em cima e embaixo também, né? Ele tem um espaçamento.
O texto produto, ele tem um espaçamento do texto aqui de baixo, mas é um relativo ao outro, né? Então aqui a gente consegue aplicar essa margem no próprio texto. Mas esse grupo aqui, a gente pode separar isso em grupos, né? Esse grupo dos títulos e o grupo aqui dos botões, tá? Então nessa estrutura nossa, nós teremos um container, né? E esse container a gente vai criar views, que vai estar os textos, né? Ou seja, produtos, e nesta página você verá seus produtos cadastrados. E nós teremos outro container dos botões. Tá certo? Então eu vou apagar aqui esse custom button, mover ele para cima. E salvando aqui, a estrutura meio que ficou meio que essa, né? Uma view com a questão dos títulos e outra view com os botões. Tá, beleza? Então, dessa forma aqui, essa view de fora, ela meio que está sendo usada para nada, né? Só que eu não posso apagar ela. Porque o meu retorno do meu visual tem que ser um elemento, né? A componente retorna um elemento visual. E esse elemento visual, ele é uma tag, né? Então eu não posso retornar duas tags views de uma componente. E nesse caso aqui, a gente tem um fragmento, né? Que é só a gente abre e fecha tags, sinal de menor, maior, né? E o menor barra maior, que isso indica um fragmento do React. Ou seja, é meio que uma forma da gente agrupar esses dois retornos, essas duas views, em um elemento só, tá? Então a gente tem mais essa ferramenta aqui, esse fragmento, para ser usado em situações como essa. Tá, beleza? Então, a estrutura desse nosso header vai ser essa, né? A gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente vai começar a estilizar esses textos e os botões para que tudo fique parecendo com o nosso mock aqui, né? Com o nosso visual, o nosso design que foi criado aqui no XG. Tá certo? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.